Boa tarde, bem-vindos ao segundo Conversas, um bate-papo gostoso da UPAE e que espera envolver todos nessa conversa, né? No dia de hoje, nós temos o prazer de receber a professora Isabel Marques e com a mediação da nossa querida Lucimar. A Lucimar, ela é uma professora graduada em Belas Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, ECA-USP, pós-doutora em Comunicação e Semiótica, pós-doutora no Núcleo de Estudos de Subjetividade da PUC São Paulo, é pesquisadora no grupo Mameto da UFBA, da Universidade da Bahia, coordenado pela professora Maria Virgínia Gordilho. Entre outras exposições, Brasil e exterior, realiza desenhos, gravuras, assemblagens, instalações, vídeos, performance, escritora e, nesse momento, está expondo na Galeria Gari, na Rua Cubatão 959, em São Paulo. Mais uma vez, é um prazer recebê-los. Aí no finalzinho tem a inscrição da plataforma EVE, onde você se inscreve para receber o seu certificado desse evento. Então, vou chamar a Lucimar para dar início ao nosso segundo Conversas. Bem-vinda, Lucimar. Obrigada, Eliane, obrigada pelo convite, muita alegria de estar junto e dizer de imenso prazer de ser opaeniana, né, que é o modo de estar nesse momento. Mas eu queria chamar a professora Isabel, quero apresentá-la, professora Isabel Marques. Olá, Isabel. Boa muita tarde, alegria. Boa tarde a todo mundo que está conectado. Então, muita alegria de receber. Eu estava dizendo do prazer de ser opaeniana, que é uma organização paulista de arte educadores. Agradecer a todas as pessoas que estiverem conosco durante essa transmissão ao vivo e as pessoas que verão depois, porque vai estar no YouTube. Então, a nossa Conversas começa agora. A Eliane já fez uma introdução, já falou um pouquinho do UPAE, e eu queria ler um pouquinho sobre o seu percurso. Isabel Marques é pedagoga, mestre em dança pelo Laban Center, Londres, e doutora em educação pela USP. Fundou e dirige com Fábio Brasil o Caleidos Companhia de Dança em São Paulo. Foi assessora de dança da Secretaria Municipal de Educação São Paulo, Gestão Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, e do MEC na elaboração dos PCNs de dança. Tem vários livros e artigos publicados sobre dança e educação no Brasil e no exterior. Premiada pela Bolsa Vic de Artes, Fomento à Dança, PROAC e Prêmio Klaus Viana, entre outros. Isabel, eu queria que você conversasse conosco um pouco, falando do Caleidos e da sua trajetória. E eu fiquei pensando que o Caleidos tem um nascimento, tem uma juventude e agora tem uma maturidade. Então, queria que você situasse para nós um pouco esse percurso inquieto de abordar a dança como uma dinâmica da vida e os vínculos que ela estabelece no percurso de vocês enquanto professores, pesquisadores, artistas, gestores. Então, eu queria te passar a palavra para a gente começar um bate-bola gigante, o tempo de uma hora é muito pequeno. Muito. Então, em primeiro lugar, Lucimar, agradecer demais, né, ao PAE, a você, Eliane, todos que estão aqui. É uma honra muito grande estar com vocês nesse programa, e uma oportunidade imensa, né, de poder falar do meu trabalho, né, ter esse espaço, essa acolhida, inclusive para eu fazer como você pediu agora, eu gostei dessa tua pergunta, né, agora realmente eu percebo que realmente o trabalho artístico do Caleidos
está muito mais maduro, isso em função não só do nosso crescimento, né? Mas dessa trajetória com tantas pessoas. E uma dessas pessoas foi você, Lucimar. E que honra poder ter você como mediadora dessa conversa. Uma pessoa que sempre se mostrou para mim tão generosa. E aí eu lembro, assim, quando eu estava chegando ainda de Londres, muito menina, tentando descobrir o que era a arte e educação no Brasil, descobrir qual seria a minha trajetória com dança aqui, que esse trabalho estava começando aqui no Brasil na época. E nós nos encontramos uma vez, acho que foi numa reunião da FAEB, e falava assim, gente, que mulher generosa e firme, não é? Super aberta e ao mesmo tempo muito crítica. E você não sabe como você... Depois a gente foi para um concurso, acho que foi em Jacareí, não sei se você se lembra, que a gente estava numa mesma banca. E eu falava assim, gente, que privilégio estar de novo com a Lucimar, aprendendo tanto com você, né, como uma artista tão cuidadosa. E você falava do seu trabalho, você falava da sua docência, você falava assim, gente, que privilégio, né, poder estar com você nessas ocasiões. E hoje eu queria te agradecer muito por ter estado comigo nessa trajetória, mesmo longe fisicamente. Você é muito inspiradora para mim, acho que para muita gente. E essa pergunta que você me fez é super provocativa, porque me faz pensar, o Caleidos esse ano está fazendo 26 anos, a companhia de dança, né? Nós começamos em 96, ano passado a gente fez os 25 anos, na verdade a gente continua comemorando os 25 anos, porque comemorar em pandemia foi meio difícil, né? Então a gente continua as comemorações com outros trabalhos e enfim, entendendo o que é esse mundo pós-pandemia, quem são as pessoas que estão com a gente agora, né? Mas o Caleidos tem um nascimento, Lucimar, muito que eu considero muito sui generis, porque, em geral, o que acontece, as companhias de dança nascem e se voltam depois de um tempo para a educação. E nós nascemos da educação e na educação. Vou contar uma história, uma anedota, né? Mas é uma história que eu gosto muito. Na época, em 1996, eu era professora de licenciatura na Unicamp, eu fui a primeira professora de licenciatura em dança na Unicamp. E eu defendi meu doutorado, e foi um dia muito especial, porque estava cheio de gente, ex-alunos na sala, e as minhas ex-alunas, da minha primeira turma da Unicamp, veio para mim e falaram assim, nossa, a gente quer continuar estudando com você, né? E eu falei assim, olha, depois de 4 anos fazendo um doutorado, falando da questão do artista-docente, né, das relações entre arte e educação, das propostas de interatividade, enfim, esse trabalho que está hoje no livro Ensino de Dança Hoje, né, ele virou livro uns anos depois, eu gostaria de propor para vocês, não da gente sentar e estudar isso, mas da gente realizar muito dessas propostas que estavam no doutorado, e a gente fundou, então, a companhia de dança, que era, na época, na verdade, não era ainda uma companhia de dança, como a gente se configura hoje, né? Era um grupo de pesquisa na Unicamp, na Faculdade de Educação, mas a gente já tinha um trabalho muito parecido com companhia, né? De ensaios, de criação e propostas de como é que a gente ia realizar essa ideia que eram dois pilares principais, né? Continua até hoje, na verdade, que é a interatividade e a questão do artista-docente, né? Então, esse foi e aí a gente começou, na época, chamava Caleidoscópio, porque eu usava muito essa imagem no meu doutorado para pensar processos de ensino e aprendizagem, né? essa metáfora do caleidoscópio, dessa visão sistêmica, dessa rede de relações, dessa intersecção, dessa beleza que é o caleidoscópio, né? Para pensar a arte e a educação, desse movimento que traz o caleidoscópio. Então, chamava Caleidoscópio o grupo de dança. E a gente estreou no encontro da FAEB, em 96, na PUC. A gente tinha uma proposição e a gente falou, nós vamos, né? Então, eu acho que tem um pouquinho desse início que você fala que agora a gente está na maturidade, né? Mas, na época, a gente tinha essa jovialidade de falar, está mais ou menos pronto, mas nós vamos mesmo assim. E essa coragem de ousar mais, sabe? Não que a gente não seja ousado hoje, e nem que a gente não fizesse coisas impensadas no passado, não é isso. Mas tem um impulso, né, da juventude, e esse foi o primeiro impulso. Você vai ter um encontro da FAEB e nós vamos dançar. Sem figurino, sem nada, arrumamos figurino de última hora, não sabia como pôr a música, não tinha tecnologia. E a resposta das pessoas foi muito bacana. Falei assim, eu acho que isso aí funciona, sabe? Essa ideia de dançar, de chamar as pessoas para dançarem junto com a gente, essa proposta muito freiriana, né, da dialogicidade. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu aponto, assim, não que eu não tenha esse ímpeto hoje, mas hoje eu sou muito mais cuidadosa. Então, assim, eu jamais teria um convite sem dar alguma coisa pronta.
ou cuidadosamente acabada, né? E era uma coisa da gente estar fazendo. Foi um momento de muito fazer, de viajar demais. A gente pegava a van, ia São Paulo afora, fomos para Brasília, na FAEB também. A FAEB sempre foi muito acolhedora, né, dos nossos trabalhos e das nossas propostas. E aí o Caleidos foi surgindo, então, a partir desse encontro com as alunas, né, na Faculdade de Educação, e foi criando, ficando mais maduro no trabalho com as escolas, né, que eu tive também na mesma época esse grandíssimo privilégio de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, quando o Paulo Freire e o Mário Sérgio Cortella eram secretários de Educação. E quando eu ia visitar as escolas, Alcimar, acho que todo mundo que está aqui, né, imagina, põe 30 anos atrás agora, né, 25 anos atrás, eu chegava nas escolas públicas e falava assim, gente, as escolas eram um pouco tristes, faltava arte, faltava cor, faltava movimento, do meu ponto de vista, né, vivendo nessas escolas. Então, o Caleidos começou dentro dessas escolas, né? Como é que a gente pode visitar essas escolas, trazer arte, interagir com as pessoas e fazer esse caleidoscópio girar, né? Que as escolas têm propostas tão importantes e tão fundamentais, né? Então, ele nasce, né, eu considero, assim, às vezes eu falo que eu sou uma artista às avessas, eu comecei na educação e fui para a arte, né? E também nessa reflexão em termos de jovialidade, juventude e maturidade, né, Lucimar? Minha filha agora está fazendo 18 anos, está terminando o ensino médio. Então, o processo na escola dela, enfim, da escolha da profissão, ela está fazendo umas cartas, escreva uma carta para você do futuro. O que você acha que você vai estar fazendo? Onde você acha que você vai estar? Né? Com quem você vai estar? E aí eu comecei a fazer esse exercício junto com ela, mas ao reverso. Quer dizer, naquela época que eu estava fazendo doutorado, eu jamais imaginei, eu teria escrito uma carta para o eu do futuro, que eu estaria hoje com você no Instituto Caleidos, que é um espaço nosso, que a gente tem esse grande privilégio de poder comprar aqui em São Paulo, que é um espaço cênico, que é um espaço de arte, que é um espaço de educação, né? Casada com um poeta que abarcou e encampou a minha história de dança. O Fábio Brasil hoje é dramaturgo da companhia, também já há muitos anos, né? A gente se conheceu na arte, depois a gente acabou também, né, tendo essa relação pessoal, né? E ele entrou para a dança, e a gente tem uma filha juntos, né? E eu acho que eu jamais imaginaria que a minha carreira estaria tão voltada para a arte, sem jamais esquecer a educação. A gente dá muito curso, mas assim, é quando eu me realizo mesmo, é quando a gente poder estar em cena, sabe, com os professores. E a gente acabou de terminar uma temporada agora no SESC com as crianças bem pequenininhas, né? Então, essa é uma coisa também que a gente acha que, quando você fala de maturidade, né? Eu gosto muito de olhar para a minha história e pensar que a gente não para de criar, né? E cada vez é uma demanda nova, né? Dessa vez a gente conseguiu finalmente, já te conto por que é o finalmente, interagir com os pequenininhos mesmo, de 1, 2 anos. A gente sempre começava um processo de criação, Lucimar. Esse vai ser para os pequenininhos, tá? Então tá bom. A gente fazia pesquisa em creche, ia para as SEIs, ia para as EMEIs, e fazia pesquisa de movimento, conversava com as professoras. A hora que o trabalho terminava, a gente percebia que ainda não é para os pequenos. Era sempre a partir de 8, 9 anos, né? E dessa vez a gente conseguiu envolver os pequenininhos e foi, assim, uma alegria e um prazer, como se fosse a nossa primeira vez em cena, sabe? Foi muito bacana a gente conseguir envolver os pequenos e as crianças, os pais, as mães, os cuidadores, né? Então, esse é o início. Não sei se a gente vai falando assim, né, Lucimar? Se você tiver, vi que você já não fez umas anotações aí, se tiver mais alguma coisa para pontuar, para a gente continuar. Eu queria sim, eu queria pegar alguns ganchos da sua fala. Na medida que você foi dizendo da educação e na educação, são imbricados, né? Do artista professor e do professor artista, eu acho que é uma amálgama ter o espaço chamado da educação como espaço de criação. E é nesse sentido que eu acho que vocês têm uma trajetória muito madura, mesmo que você tenha dito que se você fez as avessas, você veio da educação para a arte, eu acho que você não vê as avessas, eu acho que você é as avessas. É essa interligação da dança com a educação em uníssono. E aí, quando você fala dos pequenininhos, até uma hora que você chega, a primeira infância. Né? Aí, quando eu perguntei do nascimento, você me responde de uma forma assim, deliciosa, porque você vai fazendo o percurso
de uma trajetória tão longa, num tempo tão pequeno, tempo físico aqui tão pequeno, mas aí você chega nos pequenininhos, porque você falou de pequeninhos, que eu acho linda essa palavra, né? Melhor do que pequenininho, pequeninhos. E aí fiquei pensando que na trajetória de vocês, que é lindo você trazer a figura do caleidoscópio, que vira caleidos, o site é muito bonito, é muito cuidado, você e Fábio estão sempre com esse alicerce da criação como cunha de fincar, furar e firmar na vida das pessoas. Eu acho que vocês têm um acontecimento como presença sempre, de acolher o que acontece entre as pessoas. Eu queria que você comentasse alguma coisa do comentário que eu estou fazendo, que eu te escutei. Eu acho, a gente tem muito isso aqui, a gente fala muito isso, né, Lucimar, que nós somos movidos a afeto. Então, a gente percebe que, por exemplo, elencos que a gente acabou não ficando muito tempo juntos, é porque esse afeto não estava sendo construído, né? E esse afeto, eu estou aqui pensando junto com você, tá? E eu acho que esse afeto, não só com as pessoas que trabalham com a gente, mas quando a gente recebe o público, né, aqui no nosso espaço ou em outros lugares, a vontade é sempre essa vontade desse compartilhamento, sabe? E a hora que a gente trabalha bastante a questão do artista docente, né? A gente está dançando, mas essa dança ela não é para mostrar nada para ninguém, a nossa dança sempre é um convite. Quando eu estou com elencos novos, agora estamos com um elenco super novo, gente que está chegando, né? Eu falo assim, gente, pensa que vocês não estão mostrando nada, né? A minha direção é sempre nesse direção cênica, né? Nesse sentido, a nossa dança é um convite, né? E para você convidar, você tem que estar muito bem também. Não é que você tem que estar dançando menos porque é um trabalho que visa a educação e é todo atravessado pela educação, muito pelo contrário, né? Mas a gente está dançando para convidar as pessoas, se elas quiserem entrarem em dançar fisicamente com a gente, mas convidando a reflexão, convidando ao afeto, convidando a interação, né? E eu acho que eu tenho muita influência, não só pelo fato de eu ser pedagoga, né, Lucimar, a minha primeira graduação em pedagogia. Então, eu gosto muito de pensar o quanto a pedagogia influenciou a minha arte, não ao contrário, quanto a arte influencia muito as minhas aulas, né? E às vezes eu atribuo muito esse encontro, que você fala, esse atravessamento, né, ao fato de eu ser pedagoga e ter trabalhado nessa prefeitura do Paulo Freire, que, assim, essencialmente eu fui revisitar o Paulo Freire, né, gente, não só nesse contato na secretaria, mas pensar o Paulo Freire na dança. Então, assim, ele fala de dialogicidade, eu falo assim, gente, como é que é esse diálogo corporal? Ele fala de crítica, como é que a gente pode ser crítico dançando? Então, assim, foram todos esses questionamentos de muitos anos, né, que foram gerando esses trabalhos cênicos, né, do diálogo, da criticidade, como é que a gente problematiza no corpo, sabe, assim, essas coisas, porque é muito uma problematização verbal, a gente, não que ela seja menor, né, ela é importantíssima, mas até certo ponto eu já conhecia pela minha trajetória como professora, e aí o quanto isso foi influenciando a nossa trajetória artística também, dessa dialogicidade, dessa problematização, dessa arte que a gente sempre, pelo menos, tem essa preocupação de ter um viés social. E a minha filha, falando então da minha filha aqui de novo, o filho vem para isso, né? Assim, para complementar. E ela falava assim, ela era muito pequenininha, ela falava assim, mamãe, eu adoro os seus trabalhos, que ela fica com a gente aqui o tempo todo e tudo, mas eu prefiro os críticos. Aí eu parei para pensar, falei, puxa, é verdade, né? A gente tem duas linhas de trabalho muito claras, uma que é lúdica, que é muito voltada para a brincadeira, para o dançar, para a alegria, para a festividade, né? Para, vamos dizer assim, para a celebração, e aí eu me considero muito influenciada assim pelo trabalho do Laban, da dança coral, não que seja fruto da dança coral, acho que a gente faz uma coisa diferente, mas é o espírito dessa dança comunitária coral que o Laban introduz, né, no início do século passado. Eu acho que a gente tem um pouco disso, até pela minha formação, né, que foi no Laban Center aqui agora não é mais em Laban Center, é uma Trinity Laban, mudou o nome. E a linha crítica, que são essas linhas que trabalham assim com uma pesquisa, a gente fala que o Fábio brinca que são as linhas que faz a linha de mãe chorar, né? Ou de bagunçar o coreto, de provocar mais as pessoas, enfim. Então a gente está sentindo mais próximo das questões sociais, né? O último trabalho que a gente fez foi no finalzinho da pandemia, quer dizer, não terminou a pandemia ainda, mas a gente estava começando a abrir, todo mundo de máscara ainda, tinha 7 pessoas só como público,
foi o nosso último trabalho cênico, agora a gente está preparando mais um, né? Está vindo agora. Que falava, por exemplo, sobre a sociedade do cansaço. E a gente dançava essa ideia da violência sistêmica, da sociedade do cansaço. E teve uma passagem, lógico, né? Não explícita, mas pelas coisas que a gente viveu na pandemia e questionando, né, a uberização, nessa linha de trabalho. Esse foi o última fortuna. Aliás, o filme já está no nosso canal do YouTube. Que a gente conseguiu finalmente, para comemorar os 25 anos, agora a gente tem um canal já semi-organizado, não tem tudo lá ainda, né? Mas era muita coisa de vídeo que a gente tinha, e a gente agora está terminando um projeto de fomento, conseguimos organizar. Então, fica o convite para vocês, né, que estão aqui, de conhecer o nosso último trabalho, que já está lá, já tá postado, né, que é o Fortuna. E o Coreopiá, que acabamos de estrear, que é esse com os pequeninos, né? E que é o lúdico. Então, a gente tem assim, a linha crítica e a linha lúdica, vamos dizer assim, se a gente tiver aqui conversar mais sobre os trabalhos, né? Então, e aí fiquei pensando mais coisas aqui. É muito bom te ouvir e voltar 30, 40 anos atrás e, ao mesmo tempo, sustentar no corpo, né, essa dinâmica da invenção, da arte e da vida. E aí fiquei pensando, quando você falou nas cartas, eu fiquei pensando na Mariazinha Fusari com os bilhetes pedagógicos, né, que ela tinha isso como dinâmica da sala de aula, escrever bilhetes pedagógicos, que ela chamava de bilhetes pedagógicos, as pessoas escreviam bilhetes uns para os outros. E fiquei pensando muito no Paulo Freire, por uma pedagogia da pergunta, que é essa dinâmica de ter o lúdico e a pergunta concomitantes, um como constituinte do outro. Vocês têm uma trajetória pela formação, pelos eventos, pelos espetáculos, e um olhar crítico e transformador. Essas palavras eu tirei lá do site de vocês, porque a minha alegria de te encontrar, de conversar com você, é muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu precisava ficar estudando a Isabel. Ai, como é que eu vou fazer perguntas para a Isabel? Isabel, para mim, é uma das musas da arte-educação. E aí, a necessidade de estar mais atualizada, são 25 anos, né? Você fala que são 26, mas são 25 em andamento, né? Que eu estou chamando dessa maturidade, e fiquei pensando muito também na Lígia Clark, quando ela fala de viver em estado de arte. E eu acho que Caleidos e você e Fábio, e todas as pessoas que constituem Caleidos, que é uma dinâmica, uma rede grande, né, de pessoas, inclusive, nesses anos todos, com todos os cursos, com todos os espetáculos, com todos os circuitos que vocês criaram, porque também são circuitos de lugares, de escolas. Eu fiquei pensando se você concorda comigo que vocês trabalham com a dança nesse estado contínuo de criação, viver em estado de arte. É tão gostoso, né, ver alguém lendo e fazendo essa apreciação do nosso trabalho, né? Ainda mais você, que honra, né? Eu respeito muitas pessoas que vieram antes de mim, você é uma delas, Lucimara, assim, que poder ter essa leitura sua é maravilhoso, né? Eu acho que esse estado de arte é bacana quando alguém fala que a gente se dá conta. Quando a gente está imerso, às vezes a gente nem se dá conta que a gente vive, mas a gente vive disso e a gente vive nisso, né? Uma vez, eu estou lembrada, veio uma pessoa do elenco, ela estava acabando de se formar na Unicamp, e ela veio fazer estágio com a gente. E ela era do interior de São Paulo, né? Então, não uma família de artistas, ela é a primeira pessoa que resolveu que ia fazer arte. E ela falou exatamente isso que você falou para mim agora. Ela falou assim, nossa, vocês respiram arte, né? E aí eu me toquei, falei assim, puxa, é verdade, né? Quer dizer, cada pedacinho do Caleidos, a gente... E aqui, ó, a gente pensa, como é que a gente vai encapar essa porta? Então, é uma porta, eu até fiquei aqui para vocês verem, né? Que todos os nossos cartazes, nossos banners. A gente agora estou vendo aqui que a Sônia está aqui, Lia Amaral também, que conhecem o nosso espaço, né? Então, não só em termos de estado de dança, mas de arte no sentido até dessa arte do cotidiano, né? Como é que a gente vai montar o nosso espaço, quais são as plantas que estão no nosso jardim, como é que a gente organiza os copinhos em cima, né, da pia, né? E como é que a gente embrulha o papel higiênico num papel de seda, né? Todo mundo fala do papel de seda. Eu fui para Recife uma vez, no restaurante eu vi que o papel higiênico era embrulhado de papel de seda.
E aí, desde 2000, quando a gente abriu o Caletas, eu falei assim, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai... Então, eu estou o tempo inteiro procurando papel de seda diferente, com bolinha, com xadrezinhos, né? Então, assim, eu acho que assim, qualquer lugar que a gente vai, a gente vê coisas que a gente pode trazer, a gente se inspira em coisas que a gente pode estar contando no corpo, e não é só... Aí, nesse sentido, eu concordo muito com você, não é só os cursos que a gente faz, os cursos que a gente oferece, os livros que a gente escreve, né? Mas é principalmente o que eu tenho me dedicado mais, isso eu acho, considero já, voltando ao seu tema inicial, né, que é uma questão já posso dizer, da maturidade dos cabelos brancos aqui, né, Lucimar? É que os pequenos detalhes importam mais do que os grandes cursos, os grandes eventos, né, esses pequenos encontros. E eu acho que a gente reaprendeu isso na pandemia. Cada WhatsApp que chegava de uma amiga, de um amigo, né, estou aqui com a Sônia, né, Sônia, estou vendo a Sônia Fernandes aqui, como a gente conversou, aquele carinho, como é que você está agora, como é que você está passando, né? Um oferecendo um carinho para o outro. Então, isso que eu acho que é viver em estado de arte também, né? Mas tem mais uma coisa, a gente, assim, como eu te falei, né, essa Isabel lá do passado, né, que não imaginaria essa Isabel do futuro, né, ainda voltando àquele assunto. Eu nunca imaginei que eu fosse viver de arte. E a gente conseguiu, né, nesses últimos anos todos, né, um movimento muito forte da dança contemporânea em São Paulo, que nós estivemos muito envolvidos no início, né? Todos esses prêmios, os editais, essas conquistas dos artistas que a gente tem no edital estadual, a gente tem edital municipal, a gente tem edital federal, e isso nos permitiu, inclusive, ganhar dinheiro, ou seja, viver disso, né? Viver financeiramente de arte, né? Porque a gente viveu 10 anos de companhia. Ah, nem me pergunta como, né? A gente estava nesses espetáculos, a gente estava nos cursos, a gente estava vivendo uma educação que, vamos dizer assim, sustentava a nossa arte, e agora é o contrário, né? A nossa arte que sustenta os nossos cursos, que sustenta, né? Nos últimos anos foi um pouquinho mais complicado, né, gente, em função do governo e tudo isso. Então, a gente teve que rever uma série de questões aí desse viver em estado de arte, né? E eu vi encontrar outras formas de sobrevivência, e a gente conseguiu, sinto muito, muito agradecidos em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente tem uma coisa desse corpo que explora o tempo todo, que compartilha o tempo todo. E a gente, o Fábio é poeta, né, Lucimar, você sabe disso, então ele fala assim, diz coisa assim, essa palavra, né, e fica com aquela palavra rodando, né? E eu sou a mesma coisa, gente, esse movimento, essa música, aquele caderninho cheio de anotações, né? Então, assim, eu vejo várias camadas desse viver de estado de arte, né? E o jeito que a gente educou nossa filha, né? Ela fala assim, gente, mãe, eu me sinto um ET de vez em quando. Sua filha deve falar isso de você também, né? Eu falei, mas os ETs também se viram bem no mundo, né? A gente vai se encontrando, né, Lucimar? Eu acho que superpassa várias camadas, realmente, do que a gente está vivendo, né? Oi, Isabel. Eu estou pensando aqui tantas coisas, mas tem uma fala aí da Lili Marau comentando sobre as intervenções nos rolos de papel higiênico, né? Que são incríveis. E, para mim, o lugar de maior intimidade de viver é o banheiro, e o outro é a cozinha. Numa casa, num hotel, onde você estiver. O lugar de maior intimidade de você com você é no banheiro. E depois a intimidade coletiva, que é a cozinha, que são, para mim, lugares dos encontros íntimos. E aí, quando você traz o papel higiênico, eu fiquei pensando, né? A alegria de encontrar um papel higiênico envolto num papel de seda de bolinha, ou listadinho, ou de flor. Parece uma atitude muito miúda, mas é uma atitude de respeito para com o corpo da intimidade. Né? E aí fiquei pensando de te provocar no sentido de pensar também o espaço da intimidade como o lugar da presença da educação, o lugar da presença do corpo, que dança também nesse espaço. Não para si, não é dançar para si, né? É aquilo que você estava falando anteriormente. Não é o dançar para mostrar, mas é um corpo em acontecimento e movimento. Aí sugere para os professores que estão conosco também, estão hoje, vão ouvir depois, alguma ação que inclua esses espaços de intimidade. Não sei se estou muito confusa, se você achar que... Não, confuso, mas a gente tem que pensar aqui, né? Porque o que eu percebo, assim,
esses espaços de intimidade, eu vejo muito isso, agora que você está trazendo com essa palavra, né, com essa cara, né, que é um pouco esse espaço do cuidado, como que a gente se cuida, né? E a gente fala muito de autocuidado o tempo todo, né, Luci Maria? E às vezes eu falo assim, sim, autocuidado, acho que a gente já não pode esquecer do que a gente passou nessa pandemia, como a gente se voltou, né, para esse autocuidado, mas a gente teve um trabalho bem bacana, né, durante a pandemia, foi tudo online, né, mas a gente ia, quando começou o ano de 2021, eu falei, a gente não aguentava mais ficar em casa e fazendo espetáculo, a gente tem um espetáculo online também, né, que chamou Coreô Online, foi bem bacana, essa vontade de se encontrar, e a gente não podia se encontrar em espaços fechados, a gente ia para os espaços abertos. Então, nossos encontros de companhia eram no Parque Vila Lobos. E a gente fez um vídeo sobre o cuidado. Era pensar qual é esse cuidado, coisas é assim, a extensão desse cuidado. Então, não é só um autocuidado, e não é só a ideia de se eu me cuidar, eu também cuido dos outros, que a gente aprendeu, né? Acho que aprendeu essa lição, né? Mas é como é esse cuidado compartilhado? Como é que esse cuidado aparece na arte? Eu acho assim, e como é que ele aparece nas salas de aula, nas mínimas coisas, né? Um olhar, eu trabalho muito isso. Tem vários jogos, né, que a gente fez nesses últimos anos no Caretos, que é só sobre o olhar. Como é que você olha, como é que você olha e desvia, como é que você olha e fixa, como é que a gente não olha, às vezes passa a pessoa na tua frente, você nem olha, né? Então, essas diversas nuances do olhar cênico, tendo possibilidade de cuidados diferentes, né? De estar com os outros e com as outras pessoas, não é só prestar atenção, mas desse cuidado com o retorno, sabe? Às vezes são coisas tão simples, né, Lucimar? Você guardar o nome de um aluno, de uma aluna sua, sabe, chamar pelo nome, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você lembra o meu nome? Eu falo assim, nossa, eu tenho que lembrar o seu nome, você está na minha sala, né? Então, essa coisa para mim parecia uma coisa tão corrente, e as pessoas falam, nossa, mas você lembra o nome, você lembra? Eu lembro muito mais do que esse cuidado em... Principalmente porque a gente está falando de corpo, sabe, Lucimar, quando a gente está dançando, essa coisa de reconhecer quem está dentro da sala de aula, reconhecer quem veio dançar com você, né? Por exemplo, a gente está falando desse espetáculo dos pequenininhos, a gente tira para dançar. Então, a gente olha para a criança, chama para dançar, às vezes a criança muito chiquinha não quer dançar. A gente tem esse cuidado, então vamos dançar com o seu pai, vou dançar com a sua mãe, vou dançar com o adulto que está com você, e a gente volta a convidar a criança. Então, tem uma série de coisas assim, que é essa atenção aos outros, né? Quer dizer, às vezes ao contrário, né? A criança dança loucamente e os pais ficam só assistindo de longe, a gente vai lá, chama os pais também. Essa coisa do estar com, né? Eu acho que é um cuidado muito, muito grande, né? Do estar com e não dançar para, né? E eu acho isso é importante tanto na sala de aula, né? Quanto nas ações, nas intervenções cênicas, né? Em teatro, fora de teatro, né? Estou vendo aqui que a Lília está... Eu estou lendo aqui da Lilian, né? Como a gente gosta das suas traduções, né? Eu adoro as suas traduções também. Né? Foi uma palavra que a gente criou, Lili e eu, compartilha, né? Ai, que lindo, muito bacana. Partilhar as trilhas. Né? E você estava falando no olhar cênico, cuidado com o retorno, cuidado com o entorno, e o corpo como convite, né? A dança como convite. Quando você convida, é porque você quer estar com, senão você não convida. Se você aceita o convite, se afirma que você quer estar com. Então, é muito lindo pensar a dança como convite. E aí, conversa um pouco, ampliando um pouquinho mais esse pensamento da dança como convite, a sala de aula, o espaço público. Quando você falou que, em um momento, vocês foram para o parque, que tinha que ser no espaço aberto, e, ao mesmo tempo, você falou do olho, né? A gente, com as máscaras, a gente ficou com o rosto, isso aqui, ou, quando muito, isso aqui. Né? Porque essa parte do rosto, ainda, volta e meia, está guardada. Então, a gente teve que conviver com um olhar muito imbricado no outro, e perceber se o outro estava rindo ou se o outro estava triste pelo olhar. E quando você traz o olhar cênico,
para mim, mais do que nunca, 2020 e 2022 é um século que não terminou. Eu não sei se esse século vai terminar. Para mim não são 2 anos nem 3 anos. E fico pensando na importância desse olhar cênico que guarda um corpo que compartilha. Então, a gente queria te escutar um pouquinho mais. Ai, esse é o vamos dizer assim, meus jogos favoritos, é meu conteúdo, aspas, favorito, quando eu estou trabalhando né, com jogos e com a linguagem da dança, né? E todo mundo que assiste o Caleido sempre tem esse comentário: nossa, o olhar de vocês é muito especial. Aí eu fiquei, lógico, a partir de um retorno do público, a gente passa a aprimorar mais ainda, porque é o que está chegando, né? E a gente trabalha muito esse olhar em termos pessoais, mas também em termos culturais, né, Lucimar? Eu morei fora, morei no Canadá, morei um tempo em Londres, e como eu senti a falta desse olhar que compartilha, né? E a gente não estava de máscara, né? Mas aquela coisa assim, que espaços a gente compartilha a partir do olhar, né? Não só questão de afetos, mas na dança, né? Pelo menos na linha que a gente trabalha, né? Foi da minha orientadora, da Valerie Preston, que ela coloca o olhar no tema espaço, falando agora especificamente de dança. E a gente faz o mestrado, faz a tese, volta, faz mais cursos de formação. E não vou dizer que foi recentemente, mas assim, foi uns 15 anos para cá, que é pouco, né? Se você for pensar de tudo que eu já tinha trilhado, que vai assim, agora eu entendi por que o olhar está no tema espaço. Demora anos para a gente, eu digo assim, compreender no corpo. Para mim era uma coisa que eu trabalhava, vamos lá, se a Valerie disse que é isso, então é porque é, né? Ela foi aluna do Labo, era minha mestra, ela falou, está falado, vamos trabalhar o olhar como espaço. E faz uns 15 anos que eu estava em aula, estava ensinando, estava trabalhando com esse tema, que eu falei, entendi. Sabe assim, como o conhecimento assenta no corpo? Eu falei, então, que é essa projeção do olhar, olha, ela constrói esses espaços entre, né? E aí eu fiquei meio como a gente fala, né? A louca do olhar, né? Falei assim, gente, então, para onde vai esse olhar? Que espaços esse olhar está construindo? E pensando mais, então, não só nessa divisão espaço e corpo, mas comecei a trabalhar essa relação corpo-espaço. Quer dizer, depende de onde a gente coloca o nosso olhar ou não coloca, né? A gente não só estabelece relações com a gente, com as outras pessoas que estão dançando, com os objetos cênicos, com o espaço de modo geral, né? Se eu olho, eu posso cortar esse olhar, né? E aí, para mim, foi a relação assim, e a gente vai estabelecendo também relações com a sociedade, né? Pensando por que você olha, por que você não olha, como você está olhando, como é que você situa isso e como é que esse olhar se relaciona com o corpo todo, ou ele está isolado, né? Isso que você falou em termos de pandemia foi um prato cheio para a gente ver, que a gente começou a entender como é que a gente diz oi, e a gente começou a trabalhar muito com gestos também, né? Porque a gente, nesse espetáculo que a gente estava em cartaz agora no Sesc, eles já estavam pedindo para a gente estar de máscara. E cada vez que entrava alguém conhecido, eu sabia que elas estavam sorrindo para mim. E a gente tem agora uns gestos que a gente vai desenvolvendo também. Então, eu acho que, grosso modo, esse uso da máscara possibilitou a gente reconhecer esse corpo também de uma outra maneira, né? Que a gente tem outras formas de dizer, de estar, de se aproximar ou não, né? Que tudo às vezes está muito estampado só na cara, né? No sorriso, né? Então, essa compreensão desse olhar, né? Desse foco, ou dessa projeção espacial que a gente chama, né? Num termo mais técnico, eu fui redescobrindo os espaços entre e ou diferentes formas de conexão. Então, agora, quando você pergunta, né, para professores que estão, eventualmente, vão estar ouvindo isso é uma coisa que vale a pena muito cada um investigar um pouco, né? Porque eu percebi que, a partir do conceito do Laban e da Valerie Preston, eu fui desenvolvendo outras possibilidades de olhar, e a gente tem várias cenas de muitos espetáculos que são só sobre isso, ou utilizando, né, atravessando essa linguagem. Mas eu acho que ainda cabe muito mais investigação por parte dos professores, né? E o quanto isso é significativo para nós, né? Aqui no Brasil, eu vejo isso muito, muito ligado à nossa cultura também, sabe, Lucimar? O que esse olhar diz, o que esse olhar compartilha, o que esse olhar pede, o que esse olhar se afeta, né? E eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, e aí com isso a gente pode compreender mais também o mundo que a gente está vivendo, né? E é uma das nossas propostas aí, já que você leu o nosso site, né, a gente fala direto nisso, né? Quer dizer, como é que a gente pode
relacionar nossas aulas, conceitos, aprender dança efetivamente, e nesse aprendizado de dança, a gente também está compreendendo, vivendo, experienciando, principalmente, as relações no mundo, né? No mundo e com o mundo, né? Ô, Isabel, comenta um pouquinho como está a situação do ensino de dança nos espaços oficiais, né? Oficiais entre aspas, mas esse desmonte da educação, esse desmonte das áreas da cultura, embora eu sempre gosto de usar a palavra culturas no plural, ao invés de ser no singular, mas esse momento tão de um momento de atitudes que vão desmontando alicerces nos quais a gente vem trabalhando há muitos anos. Não digo que eles sejam pilares, mas eles são espaços de uma maturidade da arte e seu ensino. E agora a gente tem algumas mini-organizações, como a UPAE, como as associações estaduais junto à FAEB, né, que é a Federação de Arte Educadores do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as avessas mesmo, uma gestão superior em muitos lugares, em muitas instâncias, que vão querendo nos tirar esse alicerce que a gente vem construindo há muito tempo. Comenta conosco como você vê esse momento e até a necessidade de uma junção de palavras que a Ana May usa, e que eu gosto muito, que é a vigília cívica, com relação especificamente à dança. Então, eu vejo assim, quando eu faço uma análise macro, né, Lucimar, em relação à dança na escola, de quando a gente começou, né, que estava junto esse movimento da FAEB, né, até falando da Ana May, lembrei dela, eu estava chegando de Londres, né, toda metida, 22 anos, me achando, né, Lucimar, eu fui ver a Ana May Barbosa, falei, ai, que maravilha, né, vou poder encontrar a pessoa que eu li tanto no mestrado, porque minha mãe mandava os livros, né, para lá e tudo. Como eu fiz pedagogia, não tinha tido contato com a Ana May ainda, né, com os livros dela. E eu lembro do encontro da ESP, ela falando sobre a proposta triangular, eu levantei e falei assim, como é que a gente faz isso com dança? Mas foi uma pergunta genuína, não foi uma provocação para a Ana May de jeito nenhum. Eu falei, como é que a gente faz? Fiquei curiosa, assim, né? Falei, nossa, como é que a gente faz? Ela falou assim, eu não sei, isso é com você, se vira, né? Eu vivo contando isso para a Ana May, mas ela não sabe o que ela me atiçou, né? Eu falei assim, então, vamos embora, então aqui tem um caminho, né? Mas o que eu vejo desde essa época, assim, não é uma visão pessimista, mas o que eu percebo muito é a dança ainda não está... Ela está nos currículos oficiais, ela está agora, né, na BNCC, teve nos parâmetros curriculares. Estou vendo a Sônia aqui também, que esteve com a gente, né, da FAEB, sempre esse momento tenso entre onde vai estar a dança, se é na educação física, se é na arte, como é que faz essa dança com os pedagogos, né? Mas eu percebo assim, a gente está sempre tentando se afirmar nesse meio mais oficial das escolas públicas. Então, assim, que eu penso assim, ainda, embora acho que tenha fortalecido demais o movimento, nós estamos agora com mais de 41 cursos de licenciatura em dança, então eu não me senti muito fragilizada, né, durante a pandemia, durante esses governos, porque as universidades estão aí resistindo muito, né, com falta de verba, mas os programas estão acontecendo, estou participando de muitas bancas de mestrado e doutorado, né, temos muitos doutores em dança agora, voltados para a educação em vários estados do país, né? Então, eu senti assim que isso já estava, vamos dizer, de certa forma, solidificado quando a gente teve o golpe nos dois sentidos, né? O golpe parlamentar e o golpe na cultura e o golpe que a gente levou desse golpe no sentido do susto do que aconteceu, né? Então, eu percebo assim que não houve, ao contrário, né? Durante a pandemia, houve um restabelecimento de relações, né? Por exemplo, as associações, a ANDA, a FAEB, inclusive, né, que a gente participou de vários encontros, esse meio virtual fez com que a gente se aproximasse muito e se fortalecesse. O número de artigos, de lives, de encontros, né, assim, do meu ponto de vista, se intensificaram demais, né, até porque agora a gente pode fazer banca online, então esse cruzamento entre as pessoas, eu acho que foi se fortificando para a gente conseguir enfrentar a fragilidade que esse governo trouxe para nós, né? Mas eu sempre tenho uma sensação, é uma sensação mesmo, viu, Lucimar, que a gente ainda está num momento de se afirmar
Então, eu sempre tento dizer, bom, se vai mudar o governo, a gente vai ter que começar tudo de novo, a gente vai ter que, por exemplo, as teses, né, a gente ainda está, não é ainda no sentido de crítica negativa, não, gente, mas assim, por que dançar na escola? Eu falei, gente, essa questão já está resolvida, agora vamos adicionar coisas e não sempre começar de novo. E às vezes eu tenho a sensação que a gente está sempre começando de novo e tendo que explicar outra vez para cada governo que vem, olha, dança é importante, olha, a dança está no currículo, olha, a dança está na legislação e é obrigatório, né? Cadê a Sônia, né? Aqui, em 2016, e eu estou vendo a Lília Amaral aqui também, você deve lembrar da gente escrevendo telegramas, você lembra dessa época de escrever telegramas para o Congresso, né? Eu conto isso para as pessoas, para os jovens, eles não acreditam, a gente escrevia telegramas e telegramas, falando, gente, arte e educação já, né, na escola, obrigatoriedade. E a gente teve acho que esse tropeço em relação ao ensino médio, né? E principalmente, assim, eu vejo alguns obstáculos que acho que a gente está sempre eu me dá a impressão que a gente está sempre se afirmando, tendo que ainda se afirmar. É importante, tem que ter. Daqui para frente, a gente, enquanto outras áreas de conhecimento já estão afirmadas, eu não sei se eu estou sendo clara, que eu estou formulando isso agora junto com vocês, né? Mas eu tenho sempre a sensação que a gente está se afirmando. Deixa eu dizer por que é importante. Qual dança é importante? Então, por um lado, a gente tem essa consolidação dos cursos universitários, do mundo da pesquisa, eu acho que é importantíssimo, mas nem sempre todas essas pessoas formadas em dança vão para a escola pública, né, Lucimar? A gente ainda tem, assim, em termos de São Paulo capital, né? Agora eu tenho esse dado só do governo Haddad, né, que foi da gestão anterior. A gente foi chamado para fazer assessoria, foi um privilégio imenso, né, poder estar de novo, né, trabalhando com a rede diretamente, né, nessa assessoria. A Sônia estava comigo. Vai, cadê os professores de dança? Porque a gente pensa nesse intervalo entre o governo Paulo Freire, né, do Luiz Erundina e o Haddad, foram muitos anos, né? Eu falei assim, olha, a gente não sabe muito bem quantos professores de dança, né, formados em dança tem na rede. Eu falei, tá, puxa. Eu descobri que eram 3. E, felizmente, não é o caso em Porto Alegre, não é o caso em Salvador, não é o caso em muitos países de Santa Catarina, né, em outros estados com as universidades federais. Mas eu confesso que me deu um pouco de desânimo na época. Eu falei assim, nossa, 3? Uma estava grávida, a outra não aparecia nos encontros, e a outra estava de licença, porque eles têm que dar aula em muitos lugares e nunca podia aparecer, né? Então, eu falei assim, nossa, tantos cursos de licenciatura, e nem em São Paulo, capital, a gente ainda não tem esse grupo de dança, né? Então, não sei se era isso que eu tinha me perguntado, mas assim, então eu percebo um pouco assim, em termos oficiais, a gente está caminhando, lógico, né? Em termos de a gente pensar eram 3 cursos de dança, hoje são 41, né? Então, acho que assim, é bacana pensar nisso. Mas às vezes eu tenho a impressão que a gente está eternamente recomeçando. Não sei se é uma sensação minha só, né? Porque eu não tenho estudado isso em termos de pesquisa mesmo, né? Não foi uma pesquisa, estou falando empiricamente como contato que eu tenho tido com as redes públicas, né? Então, a gente está caminhando para o nosso tempo, temos mais um pouquinho aí. Se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Estou vendo aí a Lívia, a Sônia, a Lúcia Lombardi, o Coletivo Educação. São pessoas que estão conosco. Se quiserem aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem, a gente gostaria de ter dias e dias de conversas, mas a gente tem um tempo fixo de relógio, né? Mas, enquanto não vem nenhuma pergunta, eu vou comentar algumas coisas que você falou, né? São 41 cursos de resistência, mantendo a resistência, né? E eu fico pensando que é reexistência. A resistência que convoca a reexistência permanentemente. E, ao mesmo tempo que tem esse susto, que você colocou muito bem, tem um brotamento. Sim. Eu gosto muito dessa palavra, né? Não sei se tem no dicionário, nunca fui conferir, mas eu escutei e gosto dela, porque é estar em estado de broto, estado prestes a brotar. Pode ser que tenha, mas se não tem, também já tem, né? Porque a gente também inventa palavras que às vezes a gente acha que está inventando, chega lá, já existe, é velhinha, a gente que não sabia, né? Tem sempre muita ignorância do lado da gente. Mas é muito acolhedor sentir que são 3, é pouco, mas são 3. Mesmo que sejam 3 quase ausentes, mas são 3, porque antes era 0. Né? Agora, o tempo inteiro
Às vezes eu digo, nossa, estou tão cansada de dizer as mesmas coisas, de muitos lugares, as pessoas falarem para mim, você não vai parar de trabalhar? Não, não parei de viver, não vou parar de trabalhar. Quando que você vai aposentar? Você aposentou e não para de trabalhar? Eu não aposentei da vida. Eu só aposentei do emprego fixo de carteira assinada, não aposentei da vida. E essa dinâmica, quando eu falei um pouco atrás lá do estado de criação, é esse compromisso de você se dar a um projeto que é de vida. Né? O Caleidos é um projeto de vida de vocês, com 26 anos, mostrando a sua maturidade, que está ancorada na juventude, na jovialidade, na infância, nos primeiros pequeninhos, né? Nos primeiros atos pequenininhos do Caleidos, ele se sustenta enquanto corpus que está em andamento. Então, eu queria que você complementasse alguma questão, alguma fala, sugerir, um recado. Há uma perguntinha da Sônia. Como fundamentalmente dançar a vida? Ai, que Essa não é uma perguntinha, né, Sônia? Uma perguntona, É né? maravilhosa pergunta, né? Olha, aí quando a Lucimar estava falando, eu acho que vai ao encontro também dessa pergunta da Sônia. Recentemente eu vi uma entrevista com a Luísa Erundina, ela está com 84, acho que para 85 anos. Todo mundo achou que ela, depois, né, de ser candidata à prefeitura, que ela estava na última gestão dela, né, no último mandato, e ela é candidata de novo. E eu vi essa entrevista dela, né, o repórter perguntando, né, como é que você se sustenta, né, como é que você continua tão forte. Ela falou assim, eu tenho saúde mental. E aí o repórter, né, o jornalista perguntou, mas então fala qual é o truque da saúde mental. Eu acho que é nesse sentido. Ela falou assim, eu não paro de sonhar. Aí ela veio com uma coisa que me pegou de fato. Ela falou assim, porque o sonho vai muito além de nós e das nossas gerações. Ela falou assim, os sonhos que acabam com a gente são metas, não são sonhos. E aí achei maravilhoso, porque veio muito ao encontro do que a gente tem estudado tanto, né, nessa sociedade neoliberal, capitalista, tudo é metas, pontos, onde você quer chegar ao fim dessa jornada, qual é o seu objetivo principal. E a arte não é isso, né, Sônia? Eu acho que dançar a vida eu acho que você tem essa ideia, é penetrar e continuar. E se a gente conseguir plantar sonhos agora, né, Lucimar, que possam ser revisitados por outras gerações, isso é tão bacana, né? Você deve estar passando por isso, com certeza, quando você chega numa cidade que aí está com Aquecetuba, que você fui convidada para fazer um curso lá depois de muitos anos, e a secretária de Educação tinha sido minha aluna. E ela falou assim, agora que eu posso, eu estou te chamando. Eu falei assim, que bacana esse sonho que foi além, né? Quer dizer, e lógico, e também nesse calorzinho dela, fala, puxa vida, ela esperou 20 anos para agora poder me chamar, para a gente poder trabalhar junto, né? E me deu essa impressão, puxa, esse sonho foi plantado e ele está sendo revisitado por muitas pessoas. E não é uma meta, até o fim da vida eu vou ter completado tantos doutorados, tantos cursos, tantos... Não estou menosprezando o trabalho acadêmico, mas assim, virou uma meta, né? Não sei se você concorda comigo, né? Você tem que ter tantos artigos, tantas viagens, não é um sonho de viajar, de espalhar, de dançar, de viver, né? Então, os números aí se impondo, né? Para a gente se afirmar como profissional, como dançarino. Então, eu acho que nessa ideia do dançar a vida, eu acho que é muito não parar de sonhar, sabe? Só nesse sentido que a Erundina falou, né? E se eu estou muito implicada com essas coisas de metas, números, e a gente tem lido muito, né, trabalho sobre a sociedade do cansaço, né? Essa violência sistêmica que a gente está vivendo, né? E pandemia, hiperprodução, né? Então a gente vai, acho que dançar a vida é respirar, sabe? Pensando bem nessa ideia do corpo, respirar o dia a dia, ter experiências significativas, né? Eu acho que é um pouco mais isso, né? Eu te interrompi, Lucimar, você ia falar uma coisa. Não, imagina. Eu estava pensando, é lindo quando a Sônia traz essa pergunta, e ela chama de perguntinha, que eu acho de uma delicadeza, né, de uma beleza, e você traz a Erundina, e eu fiquei pensando aqui, o sonho vaza. Exatamente. O sonho não é sonhado. Né? O sonho sonhado é aquele que você dorme, sonha de manhã, e aí você fala, sonhei. Agora, o sonho pela vida e na vida,
da vida e na vida é permanente, né? É vir em estado de sonho. Se eu falava lá atrás do estado de arte da Lígia, que eu acho lindo, e as pessoas às vezes perguntam, falam assim, não dá para parar, porque a gente vive em estado de. A gente optou isso na vida. Então, eu queria mais uma vez te agradecer, eu acho que a gente está caminhando aí finalmente. Queria que você também... Eu acho que é só agradecer muito essa interlocução, Lucimar, agradecer a Eliane, o Paê, gostei do nome, não é o pai, é o Paê, achei bacana, porque saí fazendo a educação lá no fim, nesse ezinho, né, a forma de falar, todo mundo que está aqui hoje, as pessoas que eventualmente, né, estejam com a gente, vão estar com a gente daqui para frente, né, vai ficar pendurado, vai ficar online, né, eu acho que foi um momento, muito obrigada, acho que só gratidão mesmo, sabe, por essa possibilidade, e muito desejo também da gente continuar vivendo em estado de sonho, né? Ainda estamos com eleições aí, né? A gente não pode parar não pode ter isso, deixar de falar disso, né? E acho que eu estava falando com uma amiga outro dia, né? Que a gente está com o coração apertado e ao mesmo tempo com tanta esperança, né? E é uma experiência que a gente está vivendo muito única, eu acho, da gente poder acreditar, né? Que esse sonho de reconstruir o Brasil vai realmente acontecer, né? Então, eu queria reafirmar a nossa gratidão a você, a sua disponibilidade, celebrar com você esses 25 anos que se prolongam, que ficam em acontecimento, né? Tendo a dança como o grande berço para toda essa continuidade, e dizer da alegria de estarmos juntos. Daqui um pouquinho a gente pode estar com muito abraço de coração com coração, que agora a gente está abraço de telinha com telinha, né? A gente faz assim, se aconchega. Mas muito obrigada, Isabel, uma grande alegria nos vermos e encontrar as pessoas que estão aqui pelo chat também. Sim, muita gratidão. Ana, Lúcia. Gente, bem-vindos, bem-vindas. Sempre agora o nosso espaço está aberto de novo. Nós passamos 2 anos fechadíssimos, né? Então, a gente vai estar com muitos espetáculos, eventos, e o cafezinho sempre na garrafa. Então, sejam sempre muito bem-vindos para a gente poder, como diz a Lucimar, né? Esse encontro de coração com coração. Estamos aqui na Lapa, em São Paulo. E dizer da alegria das pessoas que poderão nos ouvir, nos ver depois, né? Porque isso é uma das belezas de poder ficar democraticamente acessível. Com certeza. É uma das belezas desse mundo mais virtual para o bem e para o mal, mas, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade de você se ver de novo, de ouvir de novo, de ficar numa reserva pública, não numa reserva de mercado. Com certeza. Uma reserva de publicizar. Então, queria te agradecer mais uma vez. É uma honra. Muito obrigada. A todas as pessoas que estão conosco. Obrigada. E até a próxima conversa. Até. Um beijo grande. Obrigada. Beijão.